Existe uma diferença entre querer alguma coisa e já não conseguir deixar de querê-la. Há uma diferença entre permanecer porque escolhemos e permanecer porque não conseguimos imaginar quem seríamos se fôssemos embora. E talvez uma das perguntas mais desconfortáveis que alguém possa fazer a si mesma seja essa: eu ainda quero isso, ou simplesmente eu já não consigo dizer não? Porque há coisas que começaram nos dando prazer e algum tempo depois começaram a nos cobrar obediência. Há relações que começaram como amor e terminaram como necessidade. Hábitos que começaram como alívio e se transformaram em dependência. Há trabalhos, posições, conquistas que a gente deseja durante tanto tempo que quando finalmente conseguimos, já não sabemos se aquilo sim nos realiza ou não, ou apenas nos aprisiona numa imagem de sucesso que precisamos sustentar. Há também aquela mensagem que a gente jura que não vamos mais mandar, aquele perfil que juramos que não vamos olhar, aquela conversa que já terminou dentro de uma realidade, mas continua dentro da nossa cabeça. E aí a gente vive dizendo: é a última vez, agora eu aprendi, dessa vez vai ser diferente. E algumas horas de carência, 3 decisões duvidosas depois, estamos nós novamente diante daquilo que prometemos deixar. E aqui não é falta de inteligência, muito menos de caráter, tá? Nem sempre é falta de força. Às vezes existe alguma coisa nessa repetição que ainda nos alimenta, mesmo enquanto nos machuca. É nesse lugar que encontramos uma das cartas mais mal compreendidas do tarô, que é o Arcano 15, a carta do diabo. Quando essa carta aparece, muita gente já imagina, né, a presença ameaçadora, uma energia terrível rondando a casa, provavelmente esperando atrás das cortinas. Mas quase nunca é tão simples assim. O diabo, ele não precisa morar em nós. Ele aparece nas relações que estabelecemos com desejo, com prazer, com medo, dinheiro, poder, com o corpo, com tudo aquilo que acreditamos não conseguir abandonar. E ele não chega apenas para mostrar aquilo que queremos. Ele chega para perguntar: quem está no comando agora? Você ainda escolhe o seu desejo? Ou o seu desejo já escolhe por você? Nessa imagem, a gente encontra, né, essa figura imponente acima de um homem e de uma mulher que estão acorrentados. Eles lembram as figuras de Adão e Eva, mas aqui existe algo diferente, né? Eles já não estão mais no jardim da inocência. Agora conhecem o desejo, a vergonha, a posse, a sedução, o poder, e possuem chifres, né? E caudas, como se estivesse começando a adquirir a própria força a qual se submeteram. E esse é um detalhe muito profundamente humano. Aquilo a que nos entregamos por muito tempo começa a participar realmente daquilo que somos. Uma relação pode se transformar em identidade, uma ferida se transformar em personalidade, necessidade em uma forma de viver. E então já não dizemos: eu estou vivendo uma situação de dependência, né? Dizemos: eu sou assim, eu sempre volto, eu não consigo viver sem essa pessoa, ou não adianta, eu nunca vou mudar, né? A corrente, ela deixa de ser algo que está sobre nós e passa a aparecer parte do nosso próprio corpo. Só que existe um detalhe nessa imagem, né? A corrente, elas parecem largas, tá vendo? Elas não estão completamente apertadas ao redor do pescoço das figuras. Simbolicamente, talvez pudessem sim ser retiradas.
Isso não quer dizer que toda pessoa presa permanece assim porque deseja, né? Não vamos cometer essa violência. Existem prisões, sim, econômicas, sociais, emocionais e traumáticas que não desaparecem com pensamento positivo. Existem relações abusivas em que há medo, ameaça, manipulação e risco verdadeiro. Nesses casos, a responsabilidade pela violência é, sim, sempre de quem violenta. A vítima não atraiu, não permitiu e não precisa receber uma palestra sobre vibração enquanto tenta sobreviver. Mas as correntes frouxas, elas revelam outro tipo de aprisionamento. Aquele que continua existindo porque ainda não conseguimos compreender o que recebemos em troca de permanecer. Porque toda prisão psíquica paga algum tipo de salário. Às vezes ela paga em prazer, em pertencimento, em atenção, às vezes também em poder, né? Às vezes ela nos oferece anestesia. Em alguns casos, oferece também a possibilidade de não enfrentarmos a pergunta mais assustadora de todas: quem eu seria sem isso? É fácil reconhecer o sofrimento que uma situação nos causa, mas difícil é admitir o benefício secreto que ela ainda nos oferece. Talvez uma relação machuque profundamente, mas mantenha viva a fantasia de que um dia seremos finalmente escolhidos. Talvez o excesso de trabalho nos adoeça, mas nos permita sentir que somos indispensáveis. A necessidade de controlar tudo nos desgaste, mas também nos protege da vulnerabilidade de confiar em alguém. Talvez a pessoa diga que quer ser livre, mas a prisão tenha se tornado tão familiar que a liberdade parece um lugar desconhecido. E o desconhecido, às vezes, assusta muito mais do que uma dor conhecida. É por isso que algumas pessoas não permanecem numa repetição apenas porque sofrem. Elas permanecem porque, em algum nível, aquela repetição também protege alguma coisa. E aqui a gente pode falar de uma imagem, de uma esperança, da identidade, fantasia, uma ferida que ainda acredita que, se a história terminar de outro jeito, todo o passado será finalmente reparado. O diabo, ele não chega só para nos envergonhar por isso. Ele chega para tornar visível o contrato que assinamos sem perceber. O contrato que diz: eu aceito continuar sofrendo desde que não precise enfrentar essa falta. Eu aceito me abandonar desde que alguém não me abandone. Eu aceito viver exausta desde que continue reconhecendo o meu valor. Eu aceito receber migalhas desde que não precise encarar o vazio de não receber nada. E talvez seja por isso que o diabo provoque tanto desconforto. Ele não mostra somente aquilo que fizeram conosco. Nos convida a reconhecer aquilo que inconscientemente ainda estamos ajudando a manter. Não para nos culpar, mas porque só podemos transformar aquilo que conseguimos enxergar. E esse arcano também fala, sim, sobre prazer, sexualidade, dinheiro, ambição, poder. Mas eu quero fazer aqui uma distinção muito importante. O tarô não está dizendo que prazer é errado, o corpo não é inimigo do espírito, o desejo não é uma falha moral, sexo não é sujo. O dinheiro não é, por natureza, corrupto. A ambição não é necessariamente falta de espiritualidade. Aliás, desconfiemos de qualquer espiritualidade que exija que a pessoa deixe de ser humana para ser considerada evoluída, né? Convenhamos. Porque, curiosamente, alguém sempre acaba lucrando com essa renúncia. O problema não está em desejar. O problema começa quando já não existe escolha, consciência, consentimento ou até mesmo responsabilidade. Então, quando precisamos consumir cada vez mais e nada nos satisfaz.
Quando o prazer deixa de ampliar a vida e começa a reduzi-la. Quando usamos o corpo do outro como objeto. Quando aceitamos ser usados para não perder a relação. Quando o dinheiro deixa de ser recurso e passa a ser a medida do nosso valor. Quando a conquista deixa de representar realização e passa a servir apenas para provar que somos melhores, mais importantes ou mais dignos de amor. Por isso, diante do diabo, eu não perguntaria o que você deseja. Eu te pergunto, você ainda possui esse desejo? E ele? Já possui você? Você consegue parar? Consegue dizer não? Colocar limite? Consegue perder aquilo sem sentir que perderá também a própria identidade? Quanto de si precisa abandonar para continuar recebendo esse prazer? Essas perguntas não existem para demonizar o desejo, existem para devolver dignidade a ele, porque o desejo ele pode ser uma força extraordinária, criativa, né? Ele movimenta o corpo, produz arte, aproxima pessoas, cria projetos, desperta coragem e nos lembra de que estamos vivos, né? O diabo, ele não carrega apenas destruição, ele carrega uma enorme quantidade de energia vital. O problema é o que acontece quando toda essa energia permanece inconsciente. Aquilo que não reconhecemos como nosso pode começar a nos governar como se viesse de fora. Eu nego a minha raiva, aí ela parece disfarçada de ironia. Eu nego o meu desejo de poder e começo a controlar os outros dizendo que eu estou apenas cuidando. Eu nego o meu ciúme e passo a chamar vigilância de amor. Eu nego a minha ambição, mas eu sinto ressentimento de quem teve coragem de assumir a própria vida. Eu nego a minha sexualidade e ela retorna acompanhada de culpa, compulsão ou até mesmo julgamento. A sombra não é apenas o que existe de ruim em nós. A sombra também guarda tudo aquilo que fomos ensinados a rejeitar para continuarmos sendo aceitos. Nossa força, nosso prazer, a sensualidade, a coragem, né? Nossa capacidade de dizer não, a fome de viver. O diabo, ele só cresce na negação. Quanto mais eu digo, isso não existe em mim, menos condições eu tenho de escolher o que fazer com isso. E reconhecer um desejo não significa obedecer a ele. Sentir raiva não obriga ninguém a ferir. Sentir atração não obriga ninguém a atrair. Desejar poder não autoriza ninguém a manipular. Admitir a própria inveja não transforma ninguém numa pessoa horrível, pelo contrário. Quando reconheço o que eu sinto, eu recupero a responsabilidade sobre o que eu farei com esse sentimento. Mas quando eu insisto que aquilo que não me pertence, ele pode encontrar maneiras muito criativas de dirigir a minha vida pelos fundos. A sombra, quando ignorada, não desaparece, apenas troca de roupa. Às vezes coloca uma roupa mais elegante, aprende algumas palavras difíceis e começa a dizer que está fazendo tudo para o nosso bem. O diabo também nos pede atenção para as relações de poder que usam, né, o medo como instrumento. E isso vale para relacionamentos, família, grupos, trabalho, ambientes espirituais também. Nenhuma força verdadeiramente espiritual deveria exigir que alguém entregue a própria consciência como preço ou proteção, amor ou pertencimento. Onde não se pode perguntar, existe controle. Onde a dúvida é punida, existe controle. Onde alguém precisa se apresentar como o único portador de verdade, existe controle. Onde a pessoa é mantida pelo medo do castigo, do abandono ou da perseguição, pode existir poder vestido de sagrado.
E poder vestido de sagrado continua sendo poder. Por isso, quando o diabo aparece numa leitura, eu não afirmo automaticamente que existe uma entidade ou uma obsessão espiritual ou alguma força maligna agindo. Isso é irresponsável, gente. A carta pode, dependendo da pergunta e das outras cartas, apontar sim manipulação, fascínio, ambientes densos, abusos de poder ou relações destrutivas. Mas ela também pode falar de compulsões, dependências, seja emocional, jogos psicológicos, desejos reprimidos e também acordos que já não são saudáveis. Então, o tarô, ele não deve ser usado para aumentar o medo. Ele deveria nos ajudar a enxergar aquilo que o medo estava impedindo que víssemos. E existe uma coisa belíssima escondida nessa carta. O diabo não aparece apenas para mostrar onde a nossa energia está aprisionada. Ele também revela quanta energia poderá ser recuperada quando deixarmos de alimentar aquilo que nos domina. Por trás da compulsão existe força vital. Por trás do ciúme pode existir desejo de vínculo. Por trás da necessidade de controle pode existir medo de ser ferido. Por trás da obsessão pode existir uma parte de nós implorando por presença. Por trás da ambição desmedida pode existir alguém que passou a vida tentando provar que merecia existir. Isso não justifica atitudes destrutivas, mas nos permite ir além da condenação e encontrar a raiz. E nenhuma transformação profunda acontece apenas arrancando a folha. É preciso chegar à raiz. Talvez você já saiba o nome daquilo que precisa deixar. Talvez o problema não seja a falta de consciência. Talvez uma parte sua ainda não esteja disposta a abrir mão daquilo que recebe, permanecendo nessa situação. Eu não digo isso para culpar você. Digo porque enquanto enxergarmos somente aquilo que perdemos, não compreenderemos por que continuamos voltando. Algumas prisões permanecem porque ainda não tivemos coragem de admitir qual prazer, proteção ou identidade elas nos oferecem. Então, se você puder, escolha uma situação que afirma querer abandonar, mas a qual continua retornando. Não escolha necessariamente a situação mais dolorosa da sua vida. Comece por algo que você consiga observar com alguma segurança e pergunte: o que essa situação está me custando? O que ela ainda me oferece? Qual medo aparece quando imagino deixá-la? Quem eu seria sem essa repetição? E qual pequena atitude poderia provar hoje que ainda existe escolha? Não precisa começar jurando nunca mais, O nunca mais dito no auge da emoção muitas vezes dura até a próxima terça-feira e olhe lá. Comece recuperando um pequeno território, uma resposta que você não dará imediatamente, uma compra que esperará até amanhã, ou mesmo uma mensagem que não será enviada durante a madrugada. Um limite que será mantido, uma conversa que você vinha evitando, um pedido de ajuda, Aqui é 1 centímetro de escolha por vez, porque liberdade nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes ela começa no instante silencioso em que você percebe o impulso. Respira e escolhe não obedecer imediatamente. O diabo curado não representa uma pessoa sem desejo, representa alguém que reconhece o que deseja sem entregar ao desejo o governo da própria vida. Alguém capaz de sentir prazer sem transformar o outro em objeto, de possuir recursos sem ser possuído por eles, de reconhecer a própria sombra sem precisar despejá-la sobre os outros, de sustentar a própria potência sem dominar ninguém, de olhar para aquilo que seduz e ainda conservar o direito de escolher. Talvez a liberdade não seja deixar de desejar,
seja conseguir permanecer diante daquilo que desejamos sem desaparecer dentro daquilo. Porque uma corrente, ela começa a perder o poder no momento em que conseguimos vê-la. E ela se torna ainda mais frágil quando temos coragem de perguntar: o que é que você me oferece? O que exige de mim em troca? E eu ainda aceito pagar esse preço? Eu reconheço os meus desejos, as minhas contradições, as minhas carências, minha força e também as partes de mim que eu preferi esconder. Mas não preciso entregar a nenhuma delas o governo da minha vida. Eu sou Patrícia de Carlo e esse é o projeto Lume, onde o tarô encontra vida. O diabo nos lembra que aquilo que seduz não precisa governar, e aquilo que um dia nos prendeu não precisa continuar definindo quem somos. Até o nosso próximo encontro.